E aí galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais misteriosas que estão rodando a comunidade de One Piece. Por que diabos o Rox de Shebeck não fez nada quando apareceu na Flower Chamber e deu de cara com o Imu-sama? Tipo assim, o cara atravessa o mundo, invade o lugar mais protegido do planeta, senta de frente pro ser mais perigoso da história e só solta um "eu volto depois". Que? Como assim? Bora destrinchar isso com uma teoria pesada que pode explicar tudo e que está diretamente ligada ao capítulo 1157, o livro mágico e o Imu-sama. Tudo começa quando o Imu-sama possui o corpo de Gunko e aí surge um livro mágico com um design sinistro, claramente envolvido com magia negra. Através dele, o Imu conjura armas do nada, tipo revólver, adagas, e se ele pode fazer isso, o que mais será que ele é capaz de invocar? Isso levanta a teoria. O livro seria um artefato ancestral ligado à magia proibida ou até mesmo à tecnologia esquecida do século perdido. E é aí que entra o ponto-chave, a barreira imbatível. Quando o Rox aparece na Flower Chamber, ele não consegue fazer nada porque o Imu imediatamente ativa uma barreira mágica absurda. Não é qualquer coisa. É uma defesa ancestral, possivelmente ligada às armas ancestrais, à tecnologia do reino antigo ou até ao poder dos chamados deuses antigos. O resultado? Rox não consegue atravessar. Não importa se ele usa Haki do Rei, Akuma no Mi ou Força Bruta. A barreira é intransponível naquele momento. E então o que ele faz? Tenta, fica de boa, olha o Imu na cara e diz que volta depois. Um padrão do Oda. Oden visa Orochi. Agora segura essa. Lembra do Oden? Quando ele invadiu o castelo do Orochi, ele estava pronto para meter a espada no pescoço do cara. Mas também ficou parado, sem poder atacar, porque tinha uma barreira ali, uma proteção mística. Isso pode ser um padrão narrativo do Oda. Heróis lendários travados por barreiras. Não por fraqueza, mas por timing errado. Eles chegam cedo demais. Ainda não tem as ferramentas certas para vencer. A teoria da Uranus e o poder do Imo. Tem gente dizendo que essa barreira pode ser uma manifestação da Uranus, uma das 3 armas ancestrais. Se isso for verdade, o que vimos naquele encontro foi só 1% do poder do Imu-sama. Percebendo isso, recuou estrategicamente, porque ele entendeu que naquele momento ele não tinha como vencer as 2 frutas do diabo. E aí vem o momento chave. Rox de Shebeck Fala que precisa de 2 frutas do diabo. A primeira, Gomu Gomu no Mi, que na real é a Hito Hito no Mi, modelo Nika. É pro rei Harald de Elba, o cara com sangue de gigante e ligação direta com o deus Sol Nika. Elbaf é o lar dos guerreiros mais fortes, e Harald seria o único com físico, linhagem e espírito para despertar 100% do poder do Nika. A segunda fruta, Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. Essa sim seria para o próprio Roxy, o plano final, Rox versus Imu-sama. Imagina só, o rei Harold gigante com o poder do Nika ativado, Rox de Shebeck com a Yami Yami no Mi, capaz de anular qualquer poder, inclusive a barreira do Imo. Essa seria a jogada. Anular os poderes do Imo com a Yami Yami no Mi, despertar o verdadeiro Nika em Elbaf com Harold. Esse seria o plano de guerra do Rox. Barba Negra é o herdeiro do Rox? Muita gente vê o Barba Negra como o herdeiro espiritual do Rox. Mas, e se for mais que isso? E se Barba Negra for o receptáculo da alma do Rox? Tipo um hospedeiro, uma fusão. Isso explicaria as atitudes estranhas dele, os risos diferentes, as vontades conflitantes. E lembrando, Rox disse que voltaria. Talvez não era metáfora, talvez era promessa. Conclusão, o encontro silencioso. No fim, o encontro de Rox e Imo foi silencioso, mas cheio de significado. Não foi fraqueza, foi estratégia. Ele viu o inimigo, mediu o terreno, entendeu a diferença de poder e disse: "Vou voltar quando for a hora certa". E aí, o que você acha? Será que essa teoria faz sentido? Ou será que tem algo ainda maior escondido? Comenta aí embaixo. Me diz se você acha que o Rox realmente está voltando, se ele vai ter esse confronto direto com o Imo, e se a guerra final vai mesmo envolver essas 2 frutas. Ah, e só para deixar aquela pulga atrás da orelha, e se o Rox nunca morreu? Se ele estiver escondido, ou fusão direta com Barba Negra, ou pior, com o próprio Imo? Essa história ainda tem muito para ser revelada. Marujos. Hoje o mar tá agitado e o tema é pesado. O nome dele é Rox do Shebeck, o homem que ousou desafiar os deuses do topo do mundo. E a chave para isso pode estar numa Akuma no Mi que ninguém conhece, a Zoan chamada Zort. Essa fruta não é qualquer coisa não. Ela tem vontade própria, meu parceiro. Ela escolhe o seu portador. Pode até parecer poético, mas isso já foi dito antes. Lembra do Barba Negra falando que a Yami Yami no Mi reagiu a ele? Que ela o escolheu? Pois é, foi assim que ele virou o monstro que é hoje. Lá no capítulo 440 e 441, o próprio Tite diz algo sinistro. O sol ou a escuridão. Só um pode vencer. As 2 forças não podem coexistir com o mesmo protagonismo. Uma sempre vai eclipsar a outra.
Só que o mundo precisa das duas, né? Dia e noite, luz e trevas. Ambas são essenciais para manter o equilíbrio. E aí vem a pergunta que bagunça tudo. O que acontece quando o sol encontra a escuridão? Quando os dois se fundem, nasce o amanhecer. Isso marca o ponto de virada, o encontro das forças extremas, a transição entre o velho mundo e a nova era. E adivinha, a gente já sabe quem representa o dia, Luffy, e a noite, Tite. Mas e a terceira fruta? Aquela que representa o momento entre os dois, o verdadeiro amanhecer. Este vídeo vai revelar a resposta. E o nome dela é Loki no Mi. Sim, o próprio Rox disse que precisa comer essa fruta para liberar o poder supremo dele. Mas detalhe importante, essa fruta só desperta totalmente nas mãos de um gigante de Elbaf. Loki é o elo perdido, a fusão entre luz e trevas, o símbolo do equilíbrio e o caos que isso pode causar. Luffy é o dia, Tite é a noite, e Loki é o crepúsculo, o ponto de ruptura. E é aí que a teoria começa a pegar fogo. Mas antes da gente mergulhar fundo nisso, deixa eu mandar um salve especial pro pessoal que fortaleceu o canal. Valeu demais, muito obrigado por tudo, vocês são quem mantém esse canal de pé. E se você tá vendo esse vídeo até agora, comenta aí embaixo. Ainda tô com a tripulação. Quero saber quem são os verdadeiros Nakamas que estão firmes nessa jornada. Agora segura o copo porque a teoria vai decolar. O conceito de dia e noite já apareceu várias vezes em One Piece. Em Zou, por exemplo, Nekomamushi e Inuarashi revezam a guarda como se fossem encarnações do Sol e da Lua. E tem mais, muitos povos veneram o Deus do Sol, mas ninguém presta atenção à noite. E se existir mesmo um Deus das Trevas? Um ser que ficou esquecido, ignorado, ressentido. A noite dura o mesmo que o dia, mas ninguém agradece a escuridão, ninguém celebra a noite. E é aí que Loki desperta. Não como herói, mas como o agente do caos absoluto. Imagina um mundo tremendo quando o Deus da escuridão se levantar. Ele traz o medo, o desequilíbrio. E é aí que o Deus do Sol precisa surgir para restaurar a ordem. Mas olha o paradoxo. Quando a luz vence, é aclamada. Quando a escuridão vence, é demonizada. Mesmo que as duas sejam essenciais. Só uma recebe os aplausos. E é isso que Loki quer mudar. Ele representa o meio termo. Nem só luz, nem só trevas, mas o equilíbrio entre ambas. E sabe o que mais? Essa fruta lendária que o próprio Rox queria foi criada para estar nas mãos de um rei dos gigantes, um guerreiro capaz de destruir até Mary Joyce. Lá no passado, o rei Harald teve a chance de comer essa fruta, mas recusou. Rox tentou convencê-lo várias vezes e falhou. E aí vem a bomba. 14 anos atrás, durante um grande incidente, essa fruta foi roubada. E quem foi o principal suspeito? Ele mesmo, Loki. Até hoje, ninguém sabe ao certo se ele realmente comeu a fruta, mas os próprios gigantes o prenderam debaixo da árvore Adam, usando correntes de Kairosek, o que levanta a suspeita de que ele tem sim uma Akuma no Mi poderosa. E aí, entra uma fala bombástica da Big Mom. Se o Loki fosse meu filho, ele seria forte o suficiente para enfrentar o Barba Branca, o Kaido e o Shanks, e se tornar o rei dos piratas. Você tem noção do que isso significa? Loki pode ter uma fruta lendária com o poder de fortalecer outros gigantes sem tirar a consciência deles, diferente da magia negra usada por Imu com o Anel Abyss, que criava demônios, mas destruía a mente dos guerreiros. E esse tipo de habilidade é característica de uma paramécia, a terceira classe das Akuma no Mi. Ou seja, temos um equilíbrio perfeito aqui. Yami Yami no Mi, Logia, o poder da escuridão, escolhido por Barba Negra. Hito Hito no Mi, modelo Nika, Zoan, o deus do sol, encarnado em Luffy. E a Loki no Mi, Paramécia, a fruta da aurora, o elo entre os dois extremos. 3 frutas, 3 caminhos, 3 forças lendárias criadas para representar o ciclo eterno do mundo. Na parte 2, eu vou te contar mais sobre os poderes dessas frutas, as pistas deixadas pelo Oda e o impacto que elas podem ter no desfecho final de One Piece. Mas agora eu quero saber de você. Qual dos 3 deuses você acha que vai vencer no final? Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com outro Nakama que pira em teorias malucas. E agora vamos dar uma olhada nesse conceito do Yin e Yang. Isso também é interessante porque ao longo de toda a história de One Piece, desde muito tempo atrás, esse símbolo do Yin e Yang é usado para representar o clã dos D e também os dragões celestiais. O clã dos D é associado ao Yang, o lado branco, positivo. Eles estão ligados ao lado da luz. Já os dragões celestiais são do lado negro, o lado negativo. Então vamos falar primeiro sobre o clã dos D, já que eles são quem carregam o lado positivo. Eles representam o sol, a luz, e também são eles que protegem essa luz, que são os Poneglyphs. E foi o Joy Boy ou o Nika quem trouxe essa luz ao mundo. Eles também estão ligados ao exército revolucionário. Eles é que fazem oposição à escuridão.
que nesse caso é representada pelos dragões celestiais. Aqui também dá para perceber que, embora o clã dos D esteja do lado do Yang, do lado branco, ainda assim existe aquele pontinho preto dentro do Yang. E dizem que esse ponto de escuridão é justamente o Barba Negra. É curioso porque mesmo você estando do lado da luz, ainda assim sempre vai existir pelo menos uma pequena porção de trevas. E nesse caso, acontece que o Barba Negra é essa parte. Dá pra ver claramente que, entre todos os membros do clã dos D, quando se trata de maldade, é ele quem se destaca. Já do lado dos dragões celestiais, acontece algo parecido. Existe ali um pontinho de luz, e quem representa isso é o Shanks. Mas claro, a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque hoje o foco é falar dos inimigos do Luffy. Então, depois de falarmos do Barba Negra como vilão e provável adversário do Luffy num futuro próximo, vamos agora para o Imu-sama. No caso do Imu-sama, todo mundo sabe que o grande inimigo dele era o Joy Boy e que ele morre de medo disso. Não só medo, mas preocupação real de que o Joy Boy volte algum dia. E dá pra ver que, entre todos os antagonistas de One Piece, o Imu-sama é o mais dedicado a lutar contra o clã dos D. A prova disso são aquelas fotos que ele mesmo rasgou lá no Jardim Secreto. Fotos do Luffy e do Barba Negra, que pertencem ao clã dos D. Por isso fica evidente que, desde muito tempo atrás até hoje, o Imu-sama sempre foi contra todos os membros do clã dos D. E é por isso que muita gente na comunidade de One Piece fica confusa. Eles não sabem dizer quem vai ser de fato o último grande adversário do Luffy. Porque de um lado tem o Barba Negra, que é fortíssimo, e do outro surge o Imu-sama, que também tem um poder absurdo. A gente viu isso em Elbaf, quando o Imu-sama tomou posse do corpo do Gunko. Então tem gente que acredita que entre esses dois, quem vai enfrentar primeiro o Luffy é o Barba Negra. Ou seja, o que muitos pensam é que primeiro vai acontecer a luta entre o Luffy e o Barba Negra. Quando o Luffy derrotar o Barba Negra, olha só que conclusão logo de cara, ele vai completar os Poneglyphs, que vão levar ele até o tesouro do One Piece. E, depois de encontrar o One Piece, eles finalmente vão descobrir toda a verdade, tanto sobre o século perdido, quanto sobre o Imu-sama. E só depois disso é que o Luffy vai enfrentar o Imu-sama. Quando ele vencer essa luta, aí sim o Luffy vai poder realizar seu sonho de se tornar o homem mais livre do mundo inteiro. Então a pergunta é, e vocês, o que acham? Será que o primeiro grande inimigo do Luffy vai ser o Barba Negra e o Imu-sama vai ser o último vilão definitivo? Se for por mim, eu acredito que o Imu-sama ainda vai ser o verdadeiro adversário final do Luffy. Porque, se você for parar pra pensar, durante toda a história de One Piece, os piratas sempre foram rivais entre si. Mas é como se fosse uma corrida para ver quem encontra o One Piece primeiro. Então, tecnicamente, eles acabam sendo inimigos uns dos outros porque todos estão disputando o mesmo tesouro. Mas isso não quer dizer que esses piratas que estão competindo querem eliminar todos os outros piratas. Não é bem assim. Enquanto, por outro lado, do lado do Imo e do governo mundial, eles sim são os que realmente se opõem aos piratas. Por isso, na minha opinião, se existe mesmo um último inimigo que o Luffy vai enfrentar, um adversário que representa a maior oposição a eles, vai ser esse grupo que é o governo mundial. E acontece que o Imu-sama é justamente o líder supremo dessa organização. Então, para mim, o último grande inimigo do Luffy não vai ser outro pirata, mas sim alguém que faz parte do governo mundial. Mas enfim, depois disso, galera, é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Então, o que vocês acham? Quem vai ser o último adversário do Luffy? O Barba Negra ou o Imo? Comentem aí embaixo. E eu já tô até me enrolando aqui de novo. E antes de encerrar de vez, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo de One Piece. E um agradecimento mais que especial a todos os membros do canal. Vocês são incríveis e fazem parte da base que mantém essa tripulação firme e forte. Valeu demais pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo, meus nakamas. Até lá e rumo ao One Piece.